Estamos começando aqui agora mais um episódio do podcast Negócios Digitais, hoje no quadro Otimiza Aí. O Lucas está aqui comigo, coordenador estrategista do Grupo Velo e também das marcas próprias. Mas antes eu quero te convidar, antes de começar esse episódio, quero te convidar para te perguntar uma coisa na verdade. Você quer aprender a faturar sem depender somente do tráfego, com a influência de grandes players do mercado? Você tem que conhecer Affiliates, o nosso patrocinador desse episódio. A gente vai deixar o link aqui abaixo para você utilizar dessa ferramenta, desses influenciadores para atrair novos clientes para o seu negócio e quem sabe diminuir o seu CAC também. Lucas, muito obrigado aí por hoje. Cara, prazer ter você aqui com a gente. A gente já se vê todo dia aí na agência, né? Mas prazer estar aqui com você. E hoje você vai dizer pra gente, o algoritmo mudou. E agora? Mas antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de onde você veio, como você entrou no Grupo Velo, um pouquinho da sua história aí pra gente. Legal estar aqui no primeiro podcast e a gente se vê todos os dias, mas legal ter essa outra conversa, né? E, enfim, contar um pouco da história, da trajetória ali, compartilhar um pouco de conhecimento que a gente adquire ali todo dia na Velo. Todos os dias. Bom, basicamente, assim, minha história eu sempre tive ligado no marketing, assim, comecei a trabalhar com 12 anos de idade e trabalhava com vendas, trabalhava numa cantina de faculdade, trabalhava vendendo salgado, mas comecei desde cedo e tinha muito marketing envolvido ali. E depois disso, com 16, fui trabalhar em agência de propaganda mesmo, então agência tradicional, atendendo grandes players até aqui da região, alguns até nacionais, e mídia off bastante, e ali com 16 anos, né, me caí de paraquedas, muito novo na agência, era designer gráfico, mas sempre gostei de outras áreas, fui me aproximando ali do planejamento, estratégia, até que eu migrei para departamento de marketing de multinacional, então trabalhei em algumas multinacionais aqui da região também, que estão aqui, né, Jacareí e São José. Depois fui para um grupo educacional, também como analista de marketing, trabalhando ali estratégia, até que jovem ainda, mas com alguns anos ali de marketing, publicidade, resolvi parar um pouco da área. Eu tinha uma vontade muito grande de morar fora, de aprender outras línguas e conhecer o mundo. Aí eu morei na Austrália por 4 anos, saí totalmente do foco do marketing, mas continuei estudando lá, né? Tinha que se manter. E acho que lá também, trabalhando com coisas completamente aleatórias, fui criando outras visões também sobre o que é vender, sobre o que é gerar valor dentro de outros mercados. Até que eu voltei para o Brasil. Quando voltei querendo empreender, abri meu e-commerce junto com a minha namorada na época e mais uma amiga. A gente começou, era de moda feminina ali, né? A gente começou a vender, morava no Sul na época, então comprava roupa em Santa Catarina ali e vendia online. Mas dentro disso eu comecei a focar bastante no tráfego, em performance, e aos poucos eu fui gostando tanto disso que achei que valeria mais a pena eu vender o serviço do que vender a roupa em si. E assim comecei a pegar meus primeiros clientes e tudo mais, até que eu me mudei de volta aqui para São José. E quando eu conheci a Velo, o Thiago, e aí entrei na Velo e acho que agora tá dominando geral aí. Legal, cara. E hoje você está na frente das marcas do Grupo Velo, né? Das marcas próprias do Grupo Velo. Mas, cara, você falou agora, a gente já tinha trocado uma ideia antes, mas eu tenho que perguntar para você, cara. Como de designer você chegou agora como coordenador aí das marcas próprias, coordenador da agência também? Qual foi a explosão ali que deu na sua mente para você chegar, né? Você falou tudo mais de entender sobre vender o serviço, mas eu queria entender mais ou menos qual que foi a mudança ali do mindset mesmo. Cara, como eu falei, né? Eu entrei em agência de publicidade muito novo, com 16 anos, então eu só queria trabalhar, eu já trabalhava, né? E queria entrar na área, já tinha na minha cabeça que eu queria fazer publicidade, marketing. E acabou que eu trabalhava, né, na época na cantina de faculdade, um cara que estudava na faculdade, de conversar comigo todo dia, me botou na agência, eu não sabia para que era, eu só queria trabalhar, fui para agência e ali fui me especializando em design, mas sempre tive curiosidade por outras áreas, sempre fui olhando outros
outros nichos ali dentro, né? Outras coisas que podia fazer, era publicidade, é um braço do marketing, né? Tem outro, um ramo muito maior, e é por isso eu saí do design, virei analista de marketing de empresas, e quando eu fui morar fora, reprogramou um pouco ali minha cabeça quanto à noção de carreira e fazer dinheiro, né, e crescer. Assim, antes eu tinha muito a formação, acho que a gente que é aqui do Vale do Paraíba, ainda muita fábrica, a gente tem aquela ideia de carreira, precisa entrar numa empresa, estudar, fazer um Senai, crescer lá dentro. E morando fora, trabalhando, fazendo delivery, trabalhando em obra, eu comecei a ver que existem outras formas e o importante ali no fim do dia é você gerar valor e conseguir fazer a venda, né? Conseguir... e assim... na performance, no marketing de performance, né, eu vi que era uma maneira mais clara de conseguir gerar esse valor e mostrar resultado. Por conta de dados, você fala? É tangível, Sim. né? Você consegue ver ali, você consegue provar que veio daquele canal. Então, quando eu trabalhava em agência, eu fazia muito outdoor, envelopava ônibus, fazia umas coisas que era legal porque eu fazia, no outro dia eu tava na rua e via o que eu tinha feito. Só que não é mensurável ali, mas, né? assim, existem formas de mensurar, mas é distante, não é difícil você ter ali. E aí, com essas ideias que eu fui tendo, né, de experiência, conforme eu fui trabalhando em outras coisas, eu fui entendendo que eu precisava, fui pegando gosto, né, por fazer uma coisa que era tangível, era construir um resultado ali. Então, quando eu voltei de fora querendo empreender e comecei o e-commerce, o digital, né, era pós-pandemia, então o finalzinho da pandemia ali, né, então o digital estava bombando, queria entrar nisso. E foi quando eu comecei a estudar mesmo. Antes eu trabalhava, né, antes de morar fora, eu já tinha contato lá com o Google AdWords, com o Facebook Ads, mas não era o que eu personalizava. Eu media os dados, cuidava das artes, dos criativos. Você já tinha um pezinho ali já. Eu já tinha um pezinho, eu fazia muita questão de estar perto ali da pessoa que... Do gestor, que também me ensinou muito, né, o Maciel, na época que eu sentava ali, ele do lado, eu ficava ali cutucando, querendo entender. Fazia o site, nessa época eu trabalhava num grupo ali de educação, então tinham várias faculdades, todo o site no WordPress, e a gente quebrando a cabeça ali para fazer funcionar. Nem tinha Elementor na época, eu acho. Não tinha. Não tinha. Ou se tinha, a gente não conhecia, era na unha mesmo. E, enfim, então é mais dessa questão de a mudança ali do design para a performance, como você perguntou, é mais uma visão mesmo de geração de valor. Não que design não gere valor também, é uma profissão que a gente precisa muito. Mas é mais pela análise dos dados ali. Mas eu não era pessoa criativa e tão talentosa para o design, não era uma coisa que me motivava, eu gostava de ter resultado ali, tangível, concreto, número, então... Sim. Legal. E até queria agradecer o Maciel aí, não conheço ele, mas, cara, brigadão por ter apresentado aí pro Lucas tudo isso, você está assistindo aí, porque, cara, você é referência na agência e não só hoje como você cuida das marcas próprias, mas desde que eu entrei na agência, você sempre foi referência para mim, né? Todos os gestores trabalhavam comigo, mas sempre usei você de referência para mim também, cara. Então, brigadão por estar aí hoje, viu? E aí, cara, preparei algumas perguntas aqui pra gente. Primeiro, a mudança do algoritmo. A gente teve várias mudanças recentemente, né? Na verdade, desde que você falou, né? O Facebook Ads lançou, quase a cada semestre ali tem mudança. Até hoje, às vezes a gente entra numa conta de um jeito, outra conta de outro jeito e nada é perpétuo ali, né? Mas queria saber de você, quais são as principais atualizações que impactam hoje nas campanhas? Impactaram ou impactam ainda? Cara, eu acho que, ao meu ver, a questão de cada vez mais inteligência artificial sendo implementado ali para o algoritmo, né? Então, a capacidade dele aprender mais rápido, a gente não ter aquela coisa que a gente tinha lá atrás de acertar a segmentação e fazer muito fechada, a gente conseguir trabalhar mais com volume e dar mais liberdade para as plataformas ali entregarem, só ter a preocupação ali de ter um criativo que converse, que comunique aquilo que a gente quer, segmentar pelo criativo e não ter todo aquele trabalho de
segmentação, de ficar buscando ali no detalhe. E assim, tem a questão de API também, né, que também vem se atualizando, evolução do Pixel, que acho que é um grande ponto também para ter mais inteligência de dados, mas acho que o grande ponto de algoritmo é essa questão ali de deixar mais a ferramenta funcionar e não ficar ali querendo fazer o hackzinho. Como que é? Acertar o quê? Acertar o olho da mosca. É isso aí. Mas é engraçado você falar, né, que da questão do público de interesse ali, segmentação ao extremo, que eu comecei lá em 2017. E, cara, é que eu sempre fui do infoproduto, né? Então a gente sempre foi segmentando para realmente tentar pegar um máximo daquelas pessoas que tinham um interesse mais provável da gente converter. E é claro que a gente está falando do e-commerce agora, mas a gente vê que, igual a gente estava conversando anteriormente, né? A gente deixar aberto, hoje, a gente quer atingir o Brasil inteiro, a gente quer vender para o máximo de pessoas possíveis. Acho que uma segmentação mínima, talvez, de gênero, dependendo do produto também, já consegue entregar bem, né? E é o que você falou, hoje o criativo, ele é o que vai mais, como que eu poderia dizer, filtrar quem... Segmentar, né? Exatamente, ele é o que realmente vai trazer a galera que realmente tem um interesse mínimo ali dentro da marca dos produtos, né? Sim, com certeza. Sim, acho que, claro, isso vai depender de casa a casa, de nicho a nicho. A gente tem algumas contas ali na agência que são extremamente nichadas, extremamente específicas, então a gente tem que usar o dinheiro com sabedoria ali e entender. Importante. Mas para a grande maioria dos e-commerce, que é varejo ali, então moda, calçado, coisas que são muito amplas, assim, se a pessoa viu um sapato, um anúncio, clicou ali para entrar, ela é nosso público-alvo, ela tem potencial de compra. Então, assim, tirando grandes exceções, acho que não faz muito sentido. Claro, num infoproduto talvez faça mais sentido a gente ter exclusões de público e ter mais hierarquias. Mas falando de e-commerce, acho que a gente tem que entender que o objetivo do tráfego não é vender, né? É jogar a pessoa para o nosso site, é fazer a pessoa dar o próximo passo ali na jornada. Então, não faz sentido a gente ficar também tirando as pessoas. Assim, as plataformas investem bilhões em inteligência ali, então a gente não pode ser pretensioso a ponto de querer saber mais que ele, sabe? Vamos usar isso a nosso favor se adaptar e ali, gastar o nosso tempo e energia para melhorar nossa oferta, para falar com o fornecedor, para melhorar nosso envio, para melhorar a descrição, gerar mais conteúdo e, enfim, deixar essa parte ali de segmentação mais na mão da ferramenta mesmo. Ali, só dar um direcionamento. Legal. E hoje, cara, no Grupo Velo, a sua rotina ali lidando com o tráfego, com a estratégia, qual que é a rotina, vamos dizer, a rotina ideal ali? Cara, hoje meu dia a dia é mais complexo dizer porque quando a gente fala de agência eu sou coordenador, então estou mais na parte estratégica, liderando o time ali. E nas marcas próprias eu sou operacional. É apertar botão, é fazer ali, tem o Thiago como estrategista e eu operacionalizando ali. Então, é uma rotina bem fluida, não tem muito ideal, assim, acho que depende muito das demandas, do fluxo, fase do mês. E essa semana, por exemplo, eu tô muito gestor de tráfego que o Thiago botou lá 300 vídeos pra gente subir na conta. Ah, ele falou disso na imersão mesmo. E 300 vídeos não é expressão, não, são 300 vídeos. Então, realmente, é um volume muito grande que a gente tem que organizar e subir ali. Mas tem o dia a dia também de estrategista da agência, do squad ali que eu coordeno. Então, daily com o time, revisão geral e toda essa parte mais de olhar para o todo, né? Então, não ficar ali subindo campanha, apertando o botão, mas olhar os principais canais, olhar as métricas de forma mais macro ali, dar o direcionamento para o time, bastante reunião com o cliente, né? Então,
É isso, bastante dia a coisa, né? dia. Coisa pra caramba. De um lado é gestão de pessoas e o time de forma geral ali, né? Tudo que ele tá fazendo, se tá entregando, se não tá entregando. Às vezes é o que tá ardendo ali com o cliente, né? E entrar pra apagar o fogo, com certeza isso tem demais, né, cara? Todo dia, 3 vezes ao dia, pelo menos. Já faz parte da rotina. E eu fiquei curioso, cara. Você falou que tem 300 vídeos pra subir. E aí, como que faz pra subir esses 300 vídeos aí? Cara, a gente tem uma... A gente está testando muito... Testando não, né? Já está bem validadas as advantages, então a gente tem uma estrutura ali que a gente sobe geralmente campanha advantage, do jeito que eu falei, um público bem aberto, feminino ali só, né? Que falando de Milka Pele é o que faz mais sentido. Mas também naquele sugestão, porque, enfim, eu compro produto para dar de presente, a gente tem isso, então, mas claro que o público feminino é 90 e lá vai por cento de Sim. compra, 90 e muitos. Então a gente só dá o direcionamento básico ali, segmenta demograficamente, coloca uns 10 criativos ali Por e campanha vai de testando Vantage. por campanha de Vantage, vai testando, aí vai testando produto, vai testando copy, vai testando influência, a gente vai segmentando dessa forma. Então é bastante coisa, mas é o que muda o jogo. A gente fala em reunião bastante isso com o cliente, né? Às vezes parece que a gente tá só dando trabalho para o cliente, mas não é, que é o que a gente aplica aqui também. Sim. A gente sabe que o que vira o jogo é criativo, é como eu falei ali, não é ficar no detalhe do traqueamento, claro, tem que ter um traqueamento que faça sentido, Sim. por isso a gente acompanha ali taxa de aprovação, para saber se as coisas estão batendo, olha sempre analise com as plataformas, isso é importante, mas isso, você fez uma vez ali, você tem o mínimo de certeza, cara, o que vai mudar o jogo é criativo. É criativo que vai convencer. Então, testar quebras de objeção diferente, testar produto diferente, testar influência diferente. É isso que vai trazer o volume e vai gerar acesso e vai também trazer ali uma aquisição mais barata, né? Porque a gente vai testando, vai validando mais coisa, testa rápido, erra rápido, ajusta rápido e assim vai indo. Legal, bacana. E, cara, é uma puta rotina, né? Porque, querendo ou não, você tem que lidar... Você cuida de quantos squads hoje? Agora eu tô com um só. Um só? 1,5 ali, a gente vai... É, que a vai, gente vai, tá mais fluido, né? Sim. Mas diretamente eu tô com um squad, mas a gente sempre tá se metendo Se no squad ajudando, alheio é natural, ali também. né? Querendo ou não. E as meninas também, né? A Cata, Sim. a Tainá também ajuda bastante ali. Sim, e, cara, isso é bom demais, porque, querendo ou não, os squads, eles vão compartilhando o conhecimento entre si, né? Isso vai trazendo até para as marcas próprias, e das marcas próprias leva para dentro dos squads, dentro dos clientes, porque, querendo ou não, você vai falar para o cliente assim, me entrega 300 criativos. O cara vai ficar louco, tipo assim, como assim me entregar 300 criativos? Mas isso você falando do Milka Pele, né? Mas isso a gente mostrando para o cliente é o que a gente realmente consegue tangibilizar que é o diferencial, já que as advantages, já que a inteligência artificial e toda a inteligência das plataformas em si já está tomando conta, por que a gente não olhar para o lado que mais faz sentido, né? Para a gente trazer essa galera com interesse mínimo ali. Com certeza, porque é o que eu falei, né? O que segmenta é o criativo. Então, quanto mais criativos, mais a gente consegue testar essas segmentações, né? Então, ter ganchos diferentes na hora de começar ali, trabalhar, porque muda. Às vezes, a gente tem uma estratégia ali, que às vezes a gente manda a mesma copy para várias influências diferentes testar. O roteirinho do vídeo, O roteirinho ali, cada um vai colocar o seu fundo, o seu jeito de falar, o seu jeito de... E a gente vê que tem algumas que convertem muito mais que outras. E se é porque o nosso público se identifica mais, Entendi. talvez, ou porque, no caso da o cabelo da menina chama mais Sim. atenção, se é o fundo, se é a forma que ela traz. Então, ter esse volume faz a gente ganhar muita velocidade, ajuda bastante a gente. Legal. Até para validar a influenciadora, né? Não sei se é influenciadora, o GC, a modelo ali, mas isso é fundamental, até para escolher uma, duas, três que fazem mais sentido e fechar um contratinho com elas, né? Com certeza. Isso tem umas ali que a gente quer adotar, né? Que subiu elas, Pegar tá vendendo, ali, né? já tá vendendo, legal. Até com ciúmes quando vê fazendo outra marca. Não tem nada a ver com a gente, mas será que fica ali? E, cara, Posso fazer uma pergunta? pode, com certeza. Tem algum case que um cliente que você pegou que
estava indo muito mal ou que não acreditava mais que pudesse virar o jogo em algum momento. E aí você pegou esse cliente e aplicou as estratégias, óbvio, o método, mas também a sua expertise, e que virou o jogo que você quer destacar aqui, que você acha legal de falar? O que você fez, o que você aplicou? Tem. Tem alguns ali que a gente pega um relacionamento com o cliente, com a marca e sofre junto, comemora junto, mas tem um de calçado, né, que foi um case bem grande, que entrou aqui, ele faturava ali no máximo 5 mil por mês, e a gente, em, se não me engano, 7 meses, levou ele para 500k, e foi um método 100% ali, nada além disso. Era uma pessoa que a gente foi escalando, acertou produto, acertou uma estrutura de campanha, conseguiu ir escalando bem rápido. Então esse foi um case bem legal. E tem outros também, tem o de moda até, que uma moda high ticket, que tive reunião com ela ontem até, que entrou aqui. Ela tem um posicionamento um pouco diferente, ela não busca uma escala absurda, ela quer ter um branding bem forte ali, ela se preocupa muito com a qualidade, e quando ela entrou aqui ela faturava ali os 80k, suava ali para bater os 100, e hoje a gente está estabilizando ela acima de 300k com ROAS 10. Putz. E assim, a gente for pensar em escala, não foi igual esse que saiu de 5 mil para 500. Mas você conseguir consolidar, né? Então, acima de um valor com ROAS muito bom. E assim, conseguindo manter ali toda a estética da marca, tudo que ela quer. Então, a gente conversa muito isso com os clientes, né? Tem cliente que, no começo do ano até, a gente teve uma reunião bem densa com todos os clientes, perguntando o que você quer da sua marca, o que você quer do seu ano. Legal. Você quer escalar muito, rápido? Então, a gente vai enxugar seu ROAS e vamos por volume. Ah, não, você quer ter um crescimento mais tranquilo, mais saudável, quer preservar essa identidade da marca, quer que seja uma coisa mais exclusiva, e se é esse o plano, então vamos traçar algum objetivo para isso, né? A gente é uma empresa de growth, né, performance. Sim. A gente entende, se a gente não está crescendo, a gente está perdendo, a gente está estagnado, mas existem formas de crescer, né? Então tem que fazer sentido ali também pro empresário. No fim, todo mundo quer colocar dinheiro no bolso, mas cada um tem sua estratégia. Sim. Tem quem queira equity ali, né? Quer Sim, só a longo criar prazo. E depois vender. Tem gente que é ali a empresa da vida dela, ela tem um relacionamento com aquela marca, então para ela tudo bem se ela não estiver faturando 1 milhão num curto prazo, mas ela quer construir aquilo de uma forma que, então tem cada case, mas tem, acho que tem mais alguns assim. E, cara, legal o que você falou, né, do alinhamento que você teve no final do ano, porque se a gente joga limpo com o cliente, né, preto no branco, é isso que você quer, beleza, a gente vai atrás disso. O relacionamento até do squad com o cliente fica muito mais simples, muito mais fluido de você levar. Porque tem clientes que, igual você falou, estão dispostos a enfiar o pé no acelerador e bora. ROAS 2, vamos lá de ROAS 2, 2.5, 3, vamos embora. Só que tem uns que realmente, não, quero 5, quero 7. Não, vamos manter 700 mil no mês, mas eu quero crescer o ROAS para 8. Então, ter essa clareza entre o squad, a coordenação e o cliente é fundamental para que todos andem alinhados para o ano inteiro, né? Sim, acho que esse é um grande diferencial da Velo ali, né? Que a gente acaba que o serviço de tráfego pago é o que mais aparece, mas não está ali nossa maior expertise. Claro que a gente é muito bom nisso também, mas acho que entender e-commerce, entender o negócio dele, porque acontece que clientes grandes, assim, que faturam 500 mil, a gente chegava nessa primeira reunião, não sabia o que ele queria do ano, qual que era, não tinha uma meta. E se a gente não tem uma meta, a gente está cego. A gente claro que ele não quer sempre, eu quero ganhar mais, eu quero faturar mais, eu quero melhorar mais, tá como, né? Não é assim também, a gente... que é isso que o Thiago sempre fala das chavinhas, né? A gente não consegue subir faturamento, ROAS num curto prazo. Sim. Você precisa uma chavinha ali para desligar. Então, ter essa conversa, entender também o negócio do cliente é muito importante, porque quando a gente tem vários desses casos ali que a gente entrou numa escala destruída muito rápido,
e às vezes é ruim para o cliente também crescer rápido, porque... Não está preparada a estrutura, né? O fornecedor dele não está preparado para fornecer ali o produto. Questão ali burocrática, jurídica, questão contábil, não está redondo. E às vezes crescer rápido acaba desandando mais rápido do que a pessoa que está sofrendo ali, parece que aos poucos, né? Criando a casca ali dentro do e-commerce. Exato. Então, acho que esse é um ponto que é muito importante a gente ter essa visão do e-commerce, né? Olhar, por mais que no dia a dia o tráfego pago, tem o cliente parou de vender, as campanhas estão ligadas. Já manda uma mensagem ali, né, cara? Tá tudo bem com as campanhas. E claro, o tráfego é essencial, mas tem que ter uma visão toda de negócio, né? Sim. Tem que ter a visão de e-commerce. E por isso que a gente coloca muito a visão das marcas próprias ali para os clientes, porque alguns clientes falam ali que mas é outra realidade, já faturam muito, mas algumas dores são parecidas. A gente fala que fez 300 criativos, mas tem todo o trabalho para conseguir chegar lá, a gente sabe como é que a gente também lida com o GC, a gente tem as questões de fornecedor, então e ter passado por isso é muito importante para a gente conseguir levar os clientes juntos, né? Com certeza. E estratégias para se adaptar. No caso, né, no cenário que a gente está, tem muita coisa mudando, né? E o que ainda funciona e o que não funciona mais, na sua visão hoje, né, da parte estratégica e tudo mais? Cara, o que funciona é você olhar para o seu negócio, olhar para o seu produto, olhar para a sua oferta, e o que não funciona é você ficar focado no detalhe da campanha. A gente estava falando ali, né, da polêmica ali do lookalike. Claro que vai ter gente... 1%, 3%? Vai ter gente que vai falar que o lookalike funciona, que tem uma estrutura ali que está dando muito bom e acredita que... mas assim, o grande ponto ali dessas mudanças e tudo mais é entender que você tem mais inteligência de dados agora ali na sua mão. Então, cara, para de ficar quebrando a cabeça no detalhe. Parece gente que tem prazer em ficar vendo métrica e traqueamento e com o GTM aberto. Assim, fazer microgerenciamento ali dentro. Parece que, batendo isso aqui, ontem aqui teve 302 compras, mas ali tá mostrando só 301 e, assim, calma, acho que é mais a gente olhar para a oferta mesmo, olhar para o produto e é o que não muda, né? A gente... de fato, sim, tem um controle, né? Se preocupar mais com o que não muda desde sempre. Como eu falei, eu trabalhava em cantina de escola e o gerar desejo era o mesmo. Claro que era sensorial. Sim. Ali. Minha avó colocava bacon na chapa para cheirar na hora que o pessoal ia sair pro intervalo. Mas é o gerar desejo. Sim. E a gente precisa pensar qual que é o bacon que a gente põe na chapa na hora do intervalo, cara, sabe? Gostei dessa, Tem que pensar o que vai gerar desejo ali, o que o seu público quer ver, o que tá... Então, olhar mais para isso. Acho que o que funciona sempre é o que... Não é o que está mudando sempre, mas é o que se mantém estável, sabe? Acho que é mais ali que a gente tem que colocar nossa energia, nosso foco, e não ficar tentando aproveitar todos os hypes e todas as tendências que... É importante, vai ser natural que faça isso, tem que estar olhando todas as mudanças, tem que entender, mas acho que focar na oferta ali sempre vai ser o que... porque no fim, por mais que tenha um monte de IA, quem vai tomar a decisão de compra é um ser humano que dorme, acorda, tem fome... Desejos, dores... Desejo, quer crescer, Então a gente tem que pensar nisso e acho que esse é o grande ponto, sabe? Então o que funciona é saber fazer uma boa oferta ali dentro. Exato. Legal. E quais são os ajustes imediatos que você recomenda para quem quer manter uma performance? Aí, né, você já falou que campanhas em si vamos deixar em secundário, mas você pode adicionar se for também, tá? Então, para manter uma boa performance, quais ajustes que você acha que deveria ter dentro de um e-commerce? Olha, eu acho que se a gente olhar para o cenário do ano passado para cá, que o CPS está cada vez mais caro, sim, está ficando muito caro investir no Meta. Eu acho que um ponto muito importante que eu tenho batido muito com vários clientes é a diversificação de canal. Legal. Eu acho que isso daí
é uma coisa que todo mundo tem que olhar e olhar direito, né? Não adianta, vou fazer TikTok agora. Pega todos os Reels que eu tenho no Instagram e sobe no TikTok. A mesma comunicação do Instagram pro TikTok. Não é, ou pro Pinterest, não é o que vai funcionar. A gente tem que entender cada canal e se aproveitar do que ele tem para oferecer pra gente, sabe? Então, o TikTok, entender como uma mídia de entretenimento ali. Então, o conteúdo de venda, hoje, isso pode mudar, tá vendo? O TikTok Shop ali, talvez, com o tempo, as pessoas fiquem mais suscetíveis ali a clicar em anúncios no TikTok, assim como é no Insta. Mas hoje, o TikTok tem uma aura ali que é mais orgânica. Sim. E não quer dizer que a gente não consegue vender ali, a gente só tem que ter uma comunicação mais orgânica, entrar ali, enfim, a gente tem marcas gigantescas, tipo o Carmed, um case gigantesco que eles souberam colocar no dia a dia ali, fazer um produto, virar uma trend e é um case, mas tem maneira de fazer isso de forma orgânica. Então o Pinterest é uma coisa mais aspiracional, então o que a pessoa que está navegando no Pinterest todo dia está procurando ali que a minha marca pode contribuir para aquilo, sabe? Que pode olhar, não ser só uma mancha, um anúncio, um compre aqui, mas uma coisa interessante, que vale o clique. E influência, né? Eu acho que também, acho que isso já é batido, mas as pessoas não olham, tem influência que não vende, gastam muito e diversificar, né? Fazer teste, porque é um canal. Hoje, cada vez mais, as compras são baseadas ali muitas decisões são tomadas em pessoas que influenciam e não falo nem de influencers gigantes, mas pequenos mesmo que têm pequenas comunidades, né? Criação de comunidade também, acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que olhar, como que eu crio uma comunidade em volta da minha marca, seja... Você fala comunidade de grupo de pessoas mesmo ou não sei, tá? Ou você quer dizer também sobre grupo do WhatsApp, canal do Instagram, eu quero coisa dizer assim? os dois, eu acho que existe a comunidade ali de identificação com aquela marca, então ter um trabalho ali de criativo e de construção de marca, que as pessoas queiram se atrelar à minha marca, ali. E também na questão prática ali de um grupo no WhatsApp, canal de transmissão no Instagram, sabe? Acho que ontem eu também estava falando com uma outra cliente que falou que não tem um volume tão grande, mas tem uma conversão altíssima no canal do Instagram, assim, ela manda uns vídeos de bastidores ali, você quer, a gente vai subir para o site, antes de subir para o site, vocês querem ficar sabendo em primeira mão e já manda ali, mandou no canal de transmissão, já começa a chegar mensagem no WhatsApp das vendedoras que elas querem antes que vá para o site para já garantir o dela, então isso é importante, ter esse senso ali. Como se fosse uma pré-venda no orgânico. Exato, e tem funcionado para alguns casos e a própria Nuvem Shop, né, divulgou no material deles ali de estudo de tendências muito forte essa questão de comunidade, de criar esses grupos. Na Mil Capelli a gente tem ali uma estratégia dentro do site que leva o pessoal que está nos grupos tem acesso a ofertas especiais ali, tem uma dinâmica diferente. Então, isso acho que são algumas tendências, alguns caminhos que vale a pena olhar para dentro do e-commerce. Legal. E pessoas conectam com pessoas, né? Tanto que, igual você falou das influenciadoras. Acredito eu, tá? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas trazer essas influenciadoras para se comunicar e puxar pessoas que se identificam com elas facilita até para a conversão dos anúncios, né? Sim, porque aí você não é mais uma marca, né? Falando, me compre. Um mockup ali. Você tá tendo a chancela ali de uma pessoa que as pessoas acompanham a rotina e quer saber, e aí você vê ali o produto inserido dentro da rotina dela e faz sentido. Então, a gente tem muitas marcas ali que crescendo demais dentro dessa estratégia, né? De influencer mais do que o tráfego e tudo mais. É isso mesmo. A gente estava até fazendo... Foi o podcast com... Não me recordo agora. Lohane, acho que foi com a Lohane. Não, foi com o Fábio que você tinha comentado sobre aquela... Sobre a Salve? Isso, que ela fez exatamente essa estratégia de influenciadoras, né? A Salve, só para não ficar repetitivo, vou tentar resumir, mas a Salve também foi uma marca de cosmético não, de skincare, de dermocosmético, né? Que começou sem ninguém conhecer, e aí ela escalou fazendo exatamente isso, contratando um monte de influenciador em massa
pra falar da marca sem parar, até todo mundo ter vontade de comprar. Então. E funcionou. Sim. Você vê a Insider também, né? Também. Eles pulverizam de tudo quanto é forma. Então você vê você vê um canal, eu sigo um cara lá que ele fala de automação para casa, assim, fica instalando uns gadgets de automação e ele faz propaganda da Insider. Tem uma mulher que eu sigo que ela fala de maternidade e ela faz propaganda da Insider. Aí tem o cara que fala de treino e ele vai pulverizando, vai colocando... do mundo pop, propaganda da Insider. Então... E eles pegam canais gigantescos e canais muito pequenos também, porque no YouTube... não são necessariamente os canais com muito número que fazem sucesso. No YouTube funciona muito nicho, né? Então, às vezes, aquele público é um público pequeno, mas muito engajado. Sim. Então, a Insider pega todos esses criadores e influencia ali a comunidade deles. Usar os influenciadores como um canal mesmo, né? E não como um vendedor da sua marca. Mas é isso, usar a relevância dele como mais um canal e pulverizar isso e ter bastante influência. A gente tem um cliente que ele produz, ele vende também eletrônicos e ele faz bastante isso, assim, ele tem um canal no YouTube que ele faz review e ele faz parceria com outros canais também e acaba mais focado no nicho, mas isso funciona muito bem, ele tem um ROAS gigante, porque ele conseguiu, dentro daquele eletrônico que ele vende, ele conseguiu que várias pessoas falem dele e aí ele tem ROAS 20 e faturando bem. Sonho, hein? É uma forma. E aí, claro, o tráfego é importante, porque a pessoa viu ali uma vez, caiu no remarketing, a gente vai lembrando ela, vai aumentando o ponto de contato. Mas assim, se já introduziu aquilo de uma forma leve, a pessoa já considerou a compra, aí a gente vem batendo na cabeça dela até ela acordar e dá aquele empurrãozinho lá para ela só ir pro checkout e levar o produto para casa, né? Agora, cara, futuro do tráfego pago. Na sua visão, tá? Como que você acredita que vai ser os próximos meses referente ao tráfego pago, né? Os canais e tudo mais. E se você prevê alguma tendência? A gente falou bastante de tendência ali, né? Que eu vejo. E assim bate pronto agora. O que eu tô ansioso para ver é como vai ser o volume de novos criativos e criatividade com IA agora, com todo mundo bombando. Eu acho que parece que agora com o negócio dos estúdios Ghibli ali, todo mundo entendeu que dá pra fazer imagem. E aí da imagem o pessoal entendeu que dá pra fazer vídeo, e dá pra fazer carrossel. E a gente tá testando já alguns criativos em vídeo de IA que fica interessante. Nossa. E assim... dá para ir melhorando sempre. Então, assim, eu acho que cada vez menos a função de apertador de botão ali vai fazer sentido. Que em breve... O Meta vai tentando, tô falando de Meta específico, mas o Google também vai tentando deixar mais automático, mais fácil para mais pessoas conseguirem operacionalizar ali também, né? Não ser uma coisa muito técnica, só o especialista. E o diferencial vai estar ali, assim, quem souber fazer uma boa oferta, quem conseguir usar essas ferramentas que agora não tem mais desculpa, né? Eu não sei gravar, eu não fico bem em câmera. Meu Deus, bota uma foto sua ali... Cria uma imagem ali, depois que é uma referência, anima ela. Vai mudando, põe o GC, até foto de produto, né? A gente testou também essa semana foto de produto para alguns clientes que falam, não, mas que estão começando, não, mas é um investimento muito alto para pagar um estúdio. Aí a gente falou para eles fazerem de forma caseira, não deu muito certo. Olha, que a gente fez um prompt muito básico, gente, dá para melhorar, mas olha isso aqui, já ficou uma qualidade... Cara, e eu vi esse criativo, ficou muito bom mesmo. Tem que fazer um ajuste no rótulo ali, a IA não vai entregar... 100%, mas dependendo da forma que você colocar ele também, nem é o principal, ter o rótulo um pouco diferente. Mas é mais o contexto ali do que o 100%. Desejo, exato. Legal. E, cara, eu vejo muito disso, porque até na aula da imersão dessa última quarta-feira, da mentoria dessa última quarta-feira, era um mentorado exatamente nesse jeito aí, que estava começando agora, e aí não tinha a grana para poder investir em foto, tava só 2 fotos de produtos, aquele mockup, bem cara de mockup mesmo, sabe? Aí pegamos... Enquanto estava tendo a aula lá, peguei uma foto do produto,
Peguei a minha foto e aí coloquei um prompt simples, cara, assim, cria uma imagem desse modelo segurando o produto e fazendo o merchan da marca. Aí ele criou, claro que não parecia 100% comigo, né? Mas ele criou uma imagem minha lá. Beleza dessa, já não reproduz, né? Não tem como, né, cara? Senão vai falir, ó. Haja servidor para reproduzir. Sacanagem. Mas ele conseguiu replicar, né, um modelo semelhante segurando o produto. É claro, tinha os defeitos ali no rótulo, né? A logo não estava 100% correta e tudo mais. Mas é ajuste que daí você passa para um designer, às vezes tem na sua própria empresa, né? Ou até mesmo da agência. Ele consegue lá fazer um recorte, trocar aquele mais pontual, ajustar o rótulo e deixa 100%. Então, na verdade, hoje, olhando para esse lado da gente, né, adaptabilidade com esses novos recursos e focar no que realmente importa, a gente consegue criar fotos profissionais com IA, sem mesmo ter o modelo, sem mesmo ter a foto mais profissional do produto que seja, sabe? Não, total, porque quando eu comecei lá atrás como designer, era um diferencial saber todas as coisas do Photoshop, conseguir layer em cima de layer para fazer uma edição de imagem muito boa. Era um esforço muito grande na ferramenta. Quando eu comecei no tráfego também, era um esforço ali para você entender a ferramenta. Agora a parte de ferramenta está cada vez mais simples. Eu acho que o diferencial vai estar em quem tem referência, então para conseguir dar um prompt legal, quem vai conseguir treinar bem a IA, criar uns agentes ali bem focados no que você quer. Então acho que o off ali vai trazer muita bagagem, muita referência mesmo, que a pessoa tendo isso, entendendo o que importa, o que ele quer no final, a ferramenta não vai ser mais um problema, sabe? Sim. Acho que mas até agora a ferramenta tinha custo, tinha tempo de aprendizado. Eu mesmo, antes de entrar na Velo, eu estava atendendo clientes por fora ali, né, em paralelo com o meu e-commerce, e aí eu tinha uma agência minha, né, uma urgência, e cara, eu fazia as artes também para mim. E cara, tinha dia que eu passava só fazendo carrossel, só fazendo conteúdo, e isso me doía na alma, assim, sabe? E eu não tava ali porque precisava. Agora, você consegue fazer isso no automático. Em 5 minutos ou menos. Então, é só você ter referência ali, ter a bagagem para que mensagem você quer passar, aonde você quer chegar com aquilo, que acho que vai ser o grande diferencial. Saber ali contar uma história e saber... entender a dor, né? Quebrar as objeções. Quebrar a objeção e entender o que o seu cliente quer. Então, qual objeção eu vou trabalhar? O que eu vou tentar evidenciar nisso? E aí, o fazer, a imagem, ou colocar para rodar, acho que vai ser cada vez mais tranquilo. Mais simples, né? De se fazer mesmo. Legal. Até comentando o que eu ia comentar antes, engraçado que antes, poucos meses atrás, vamos supor, vou lá, mando o prompt... Cria uma imagem de uma mão segurando a taça. A mão tinha 7 dedos. E um olho. Cara, só faltava sair andando na mão. Hoje em dia ela tá criando com uma perfeição que chega a ser surreal, cara. E isso em poucos meses. Imagina daqui a 5, 6 meses como vai ser, um ano como vai ser. Então realmente, isso que você falou, a gente tem que se adaptar a isso. Colocar mais a nossa mente pra fazer igual o Thiago fala pra gente, né? Vai listar as objeções, as dores e os desejos baseado no produto, mas com os níveis de consciência. E aí vai trabalhando em cima disso, aí constrói uma oferta para cada nível de consciência, constrói uma oferta para cada dor, né? Quebrando ali as objeções, gerando mais desejo, que eu acredito que é isso mesmo que vai conseguir virar essa chavinha. E agora, ó, o que você recomendaria para quem quer se preparar para esse futuro do tráfego, não necessariamente só campanha e tudo mais, mas até para esse mundo do e-commerce, já pensando nessas mudanças que estão acontecendo agora? Cara, eu acho que a informação tá aí, né, para todo mundo. De novo, vai ficar batendo na mesma tecla, mas cara, você pode aprender de IA usando IA, né? Você consegue... Pede para ela o prompt. Pede para ela como que você faz e entender... E entender que é isso, que ferramenta é uma coisa que vai ficar cada vez mais simplificada e você tem que entender do seu público, do produto que você quer vender, aonde você quer chegar. Então, a profissão ali, só gestor de tráfego,
apertar botão vai cada vez fazer menos sentido. Você tem que pensar em negócio, né? Tem que pensar na marca como um todo, nas conexões que você vai fazer com o fornecedor, com transportadora, em distribuição, essas coisas que, claro que vão melhorar com o tempo também, mas que são essenciais ali para o seu produto chegar, para você ter estoque, como você vai montar a sua oferta. Eu acho que é esse o ponto, sabe? Eu acho que esse é o diferencial de um gestor de performance para e-commerce em específico, sabe? A gente ter o olhar para fora da ferramenta. Entendi. Não ficar preocupado em mais apertar com botão ali. Mudança da conta de anúncios. Daí a gente vai se adaptar no dia a dia. Se adaptou hoje, amanhã mudou de novo. Sim. O Meta inventou uma otimização lá que vai colocar automático na sua conta e só vai perceber quando o cliente avisar que tá... Por que mudou o fundo da minha imagem? Fala, Meta, por que você ativou umas coisas? É isso mesmo. Então, assim, mas quando você entende o negócio, sabe aonde o cliente quer chegar e ajuda ele nisso, eu acho que faz todo o diferencial, tanto se for uma agência, quanto se for para o seu próprio e-commerce, né, para o seu negócio. Você entender de pessoa, entender de dor, entender do que não muda. Legal, é uma dica boa pra caramba, né? Porque, cara, eu vejo demais, até na imersão que teve em BH recentemente, uns caras chegaram lá em mim, né, que já prestam serviço de gestão de tráfego, mais focado em Google e tudo mais. Cara, o que eu faço? Você acha que agora é a hora de eu abrir minha agência, focado em gestão de tráfego e tudo mais? Aí eu quis mostrar pra ele que, na verdade, cara, realmente é bem isso que você falou. Você tem que se preocupar menos em apertar botão, em querer fazer a campanha mais segmentada de todas e focar mais na oferta do seu produto, na construção do seu site, né? Ter uma plataforma que seja um layout amigável ali para a jornada de compra, menos etapas, entender as métricas, igual você falou. Você passou por toda essa jornada, foi analista, agora gestor, coordenador. E, cara, entender os dados é o que é o diferencial para quem quer escalar com lucratividade. Porque se você não entende os dados, como que você vai escalar? Né? Você tá com uma taxa de aprovação de 70%, tá enfiando grana lá, cara, você tá deixando dinheiro na mesa e até perdendo grana com isso, né? Então você entendendo tudo isso é o que faz o diferencial. Com certeza, você entender em qual negócio você tá, né? Às vezes você tá querendo vender um produto, mas não é aquilo que o seu cliente quer comprar. Exato. No caso que você deu do gestor de tráfego. Acho que vender gestão de tráfego cada vez menos faz sentido, né? Acho que isso não é nenhuma novidade, acho que já é um ponto ali pacificado. Não é isso que o cliente quer, ele quer performance, quer orientação, e óbvio que você precisa saber olhar para dados, olhar tudo isso, mas tem que olhar para o negócio como um todo, entender a dor que você vai resolver para ele. Show, bom demais. Cara, brigadão. Valeu. Foi bom demais. Acredito que ficou bem esclarecedor para todo mundo. Então a gente está terminando aqui mais um podcast Negócios Digitais, nosso quadro Otimiza Aí. E se você quiser mais uma vez ver o Lucas aqui com a gente, comenta aqui embaixo, dá o seu feedback. Se quiser fazer uma pergunta específica sobre gestão de performance, sobre as marcas próprias, que ele está totalmente imerso lá dentro, manda aqui embaixo que a gente caminha para ele e gera um conteúdo específico para você. Topa fazer um conteúdo para eles? Bora fazer, manda. A gente gosta bastante de conversar, de falar de performance. Vamos voltar aí, falar de outras coisas. Boa. Falar de Corinthians também. Tamo junto, vai timão. Maravilha, show de bola. E curta esse vídeo, esse vídeo aqui, esse podcast. Compartilha com um amigo, com um colaborador, com a sua família, que eu tenho certeza absoluta que isso vai abrir uma portinha para essa pessoa enxergar novas oportunidades na vida dela. Falou, até mais, tchau, tchau. Valeu.